Na segunda parte dessa conversa com a Ione Fiuza, que é sommelier e acaba de abrir uma loja da Gran Cru aqui em São Paulo, eu gostaria que ela desse algumas dicas para quem quer fazer pela primeira vez uma degustação de vinhos. Ione, qual que é a chave para que essa degustação seja bem sucedida? Primeiro, gostar. Isso é fundamental. Eu começaria com um espumante, que é um vinho frutado, é um vinho fácil de harmonização, com queijos, pães, frios e tantas coisas mais. Eu começaria com um espumante. Existe uma regra, né, para a escolha das taças também. Como que funciona isso? Essa taça, champanhe, espumante, por quê? Ela mais longa, você tem um maior aroma. Existem taças mais abertas também, né? Depois nós temos a ISO, essa é a taça oficial. Com essa taça, você consegue determinar as propriedades organoléticas do vinho, que ela não é tão aberta, ela é mais curta. E a mais usada é essa Cabernet Sauvignon. A mais usada em restaurantes, em tudo. Ela é mais alta, mais aberta, porque aqui o vinho ele vai oxigenar muito mais rápido. Um restaurante ele não tem tempo para a pessoa degustar. Claro, ele vai já tomar o vinho com o prato dele, não vai ficar. Essa é a recomendada. Sempre segurando pela haste, né? Para mexer na temperatura do vinho. Sempre pela haste, nunca colocar as mãos, né? É muito comum você ver em restaurante pessoas pegando aqui, sempre pela haste. Ione, o vinho já está na taça. O que a gente tem que observar primeiro antes de experimentar? Bom, vamos começar pelo espumante. Espumante você não gira nunca, não faça esse movimento. O que nós percebemos no espumante? O perlage. Perlage são essas bolhas. Esse determina a qualidade de um espumante, a persistência dele, o tempo que ele fica. Esse é um fator fundamental para determinar a qualidade. Olha esse como tem contínua, persistente. E a fruta, né? A predominância, o espumante sempre você tem um abacaxi forte. A acidez, que é justamente a Chardonnay com a Pinot Noir. A Chardonnay, ela dá esse manteigado e o Pinot Noir, ele vai dar o volume. Também usa muito Riesling. Riesling para dar acidez. E existem regras, assim, coisas que a pessoa não deve fazer antes de fazer uma degustação de vinhos? Por exemplo, não beber café. Qual é a tua recomendação? Ah, claro. Eu recomendo até que não use perfume. Não usar perfume, não tomar café, manter a boca limpa. O ideal para manter a boca, o pão. O pão sempre vai fazer a limpeza. E vai também, enquanto faz a degustação, a pessoa deve beber água? Qual que é a recomendação? Não tanto. Pouco. Porque o ideal mesmo é o pão. Uma coisa que eu queria saber também é na hora de escovar o dente, a pessoa não deve usar pasta de dente, que se vai fazer em seguida uma degustação, né? Não, porque tem isso nada. Isso pra mim é tabu. Não, tem um período. Se você vai fazer uma degustação, claro, você vai escovar os dentes. Até você pegar o seu carro e ir até esse local, já passou aquele tempo. Não, isso nada disso. O ideal mesmo é você
limpar a sua boca com o pão e tomar uma água, desde que você tenha vontade, um pouco, porque o pão, ele mesmo já se encarrega de fazer a limpeza. E não usar perfume para não chocar com os aromas. Se você tem um perfume forte, como você vai saber os aromas que tem, as frutas, conhecer? Isso para os principiantes, né? E no caso de você fazer uma degustação com vários tipos de vinhos, que cuidados você tem que ter? Você não pode misturar, fazer na mesma degustação, experimentar um vinho tinto e um vinho branco, por exemplo? Pode sim. Claro que se você tomar esses cuidados, limpou, degustei esse vinho, esse espumante branco, depois tomo água, comi o pão, isso já limpou o seu paladar. Ele já está pronto para receber um outro. Existe alguma recomendação assim da ordem que você deve experimentar um vinho na hora de uma degustação? Qual que é a tua recomendação? Sempre do branco para o tinto. O tinto sempre por último. Principalmente os mais encorpados, os tânicos. Por quê? Os mais tânicos, você vai sentir uma boca, como eu posso te explicar, como um caqui. Como se você mordesse um caqui e ele mantém... isso é o tanino. Então ele amarra um pouco, então ele é um vinho mais potente. Deixar sempre para o final. Começar dos brancos, dos mais leves e terminar com os mais potentes. Ione, bom, além do espumante, você trouxe aqui pra gente também um vinho tinto, pra gente fazer uma degustação. Por que você escolheu esse vinho? O que ele tem de legal? Sim. Esse vinho é a uva Carmener. É uma uva que ela está sendo muito plantada no Chile nesses últimos 10 anos, que até então o forte do Chile era Malbec e Cabernet Sauvignon. E ela é considerada uma uva sem expressão, mas que você pode ter, a partir da combinação, e essa é a grande função do sommelier, fazer uma combinação que este vinho vá crescer. E eu tenho justamente esse vinho que eu indico com queijos, queijos mais como parmesão. Bom, essa combinação com os alimentos, né, ela não é feita à toa, né? Eu queria que você explicasse por que geralmente a gente combina os peixes, por exemplo, com um vinho branco, as carnes com um vinho tinto. Isso tem a ver até com a salivação que a bebida provoca, não é mesmo? Sim, claro. Você pode também, com carne ou com peixe, você pode tomar um vinho tinto. Se o peixe for uma carne mais vermelha, uma carne mais forte. Por quê? O vinho tinto, ele tem várias funções. Você pode combiná-lo com muitos pratos, mas o segredo é justamente esse. Você não pegar um vinho muito tânico. O vinho tem que ser uma uva, eu recomendo uma uva mais como o Pinot Noir, que eu brinco até que é a uva feminina, é a casta feminina. Uma uva mais leve, a Carmener, que é uma uva... Se você pega um vinho muito tânico, claro, ele vai chocar e não vai te dar o terceiro sabor. O que é o terceiro sabor? É quando o seu palato está pronto para uma segunda dose desse alimento que você está degustando. E você falou agora de vinho da mulher, né? Existe essa preferência? As mulheres preferem um tipo de uva, o homem outra? Como é que você percebe isso? Sim. Os homens gostam de vinhos, Cabernet Sauvignon, principalmente, aqui no Brasil é a mais vendida. Porque vinho mais forte, né? Um vinho... As mulheres já preferem vinhos mais fáceis de tomar, não tão tânicos, um vinho mais harmonioso, mais leve, digamos que médio corpo. Bom, agora uma pergunta, né, que todo mundo que gosta de vinho se faz. A partir de quanto, mais ou menos, dá para comprar um bom vinho para apreciar? Qual é o valor mais barato que você consegue um vinho de boa qualidade? A partir de R$23, R$22, você tem grandes vinhos que você pode fazer essa combinação, sim. Você pode ter um grande jantar
com um vinho de custo-benefício. Bom, as pessoas que estão começando a apreciar o vinho como bebida, elas às vezes têm uma dificuldade de escolher. Eu queria que você explicasse um rótulo, qual o significado de cada informação que vai no rótulo desse vinho, por exemplo. Ah, sim. Vamos lá. Esse é o espumante, o tipo, a procedência, o país, o grau alcoólico e o brut. Brut, que ele é sem o açúcar. Quando é demi-sec, significa que ele é mais doce. Depois, o vinho tinto, né? o ano, a procedência e depois, muito importante, você ler o contrarótulo, né? O grau alcoólico, tá? A procedência, a origem, as castas que foram usadas. Ione, muito obrigada pela entrevista e também pelas dicas para quem gostar de vinho e quiser fazer uma degustação. Eu queria terminar essa conversa com um brinde. Boa sorte nos negócios. Obrigada, eu que agradeço e tchim a todos.